Olá, meus queridos e amados irmãos evangélicos, católicos e espíritas. Neste dia, eu quero conversar com vocês um pouco sobre Jesus Cristo. Antes disso, eu quero pedir a vocês que dêem um like, que vocês se inscrevam aqui, tá bom? Que vocês também compartilhem e não esqueçam. Tem os sininhos que você tem que ativar todas, porque se você ativar todas, vai aparecer as notificações dos meus vídeos para vocês, tá bom? E roda a vinheta. Chicote dos romanos eles costumavam chamar de azorrague, e tem um outro nome também que eu achei aqui, que chama era 12 tiras de couro, tá? E na ponta tinha alimárias de ferro e osso de carneiro. Então, conforme eles davam a chicotada, pá, era como se estivesse dando uma chicotada, valia por 12 chicotadas. Então, muitos judeus que eram chicotados, eles aguentavam até a 10ª. Na 10ª já davam. E Jesus Cristo aguentou 39 chibatadas, 39 chicoteadas, tá? Anás e Caifás, né, que tava que fazia parte do Sinédrio também, né? Eles eram os mandantes grandes de lá, né? Cada chicotada que eles davam 120 cortes, né? Então Jesus foi 39 vezes chicoteado. Se uma é como se fosse 12, porque cada vez que eles davam uma chicotada, ali pegava nos nervos, nos ossos, saía pedaços da pele, da gordura da pessoa. Então, imagina o tanto que o nosso Senhor Jesus Cristo não sofreu ali. Perdeu muito sangue, deixou o chão lavado de sangue. Aí, o que aconteceu? Depois que eles deram as 39 chibatadas, porque tinha os soldados romanos ali, que ficavam ali observando os vigias, né? Se o soldado romano não fala para o outro que estava chicoteando parar, ele ia continuar, ele ia morrer. Então ele falou, chega. Aí eles embrulharam Jesus com um pano. Imagina, você tá cheio de ferida, porque a hora que dava chicote, pegava no olho, pegava na orelha, pegava na boca, né? Pegava em tudo quanto é lugar, né? E aí eles pegaram, Jesus estava todo o corpo inteiro assim, cheio de flagelos. Para mim isso é um flagelo. Eles pegaram um pano, enrolaram Jesus Cristo de Nazaré e foram levando ele para Pilatos, que foi aí o que Pilatos fez, né? Ele lavou as mãos porque os judeus queriam crucificar ele. E quando eles foram preparar Jesus Cristo para ele subir a Via Crucis, né? Ai, é tão difícil falar isso. Eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Era grande a coroa de espinhos, enfiou na cabeça dele, sabe? E aí essa coroa de espinhos, e eles tiraram o pano. Imagina quando você tem um machucado, e aí você tem que tirar o band-aid ou o esparadrapo. Não dói? Imagina ele com o corpo todo machucado, eles pegaram e tiraram aquele pano. Outro momento que foi muito difícil para Jesus Cristo de Nazaré, né? E Jesus Cristo de Nazaré... e quando eles chicotearam Jesus, ele estava nu. Eles tiraram a túnica de Jesus e ele foi crucificado nu. Acho que só das partes íntimas que estava com um tipo de uma
vamos dizer, um tipo de uma cobertura que eles usavam que não era, vamos dizer assim, as roupas íntimas de homens, era uma outra roupa íntima que eles usavam naquela época, mas era uma roupa íntima masculina. Então Jesus estava nu, imagina, nu, chicoteado daquele jeito, né? E aí depois eles tiraram esse pano que eles enrolaram ele para levar ele para ser crucificado, acho que colocaram outra roupa, mas imagina a dor dele, né? Ele foi sendo dilacerado, sabe? Na minha opinião, Jesus Cristo foi morrendo, e aí a cruz foi morrendo no caminho, em vertical e horizontal, né? E a parte vertical, que tem um nome que eu agora eu não lembro o nome, mas tem um nome, onde coloca os braços, e cada cruz era feita para cada pessoa que ia ser crucificada. E aquela cruz não era de Jesus, era de Barrabás. Porque Pilatos contava que o povo judeu ia escolher Barrabás para ser preso, entendeu? Que o povo judeu ia escolher Barrabás para ser preso, né? Mas não foi o que aconteceu, né? Então pegaram a cruz de Barrabás. Então Barrabás, essa parte dele aqui, ele era um pouco maior do que Jesus, né? Então, quando Jesus foi levando todo machucado, aquela cruz que vinha aqui, ele tinha que pegar de um lado transversal. Imagina, todo ensanguentado, todo dolorido. Ele estava assim, imagina a dor que Jesus Cristo não teve ao levar essa cruz para lá, o Gólgota, que significa caveira, o lugar onde crucificavam os prisioneiros, né, as pessoas que eles matavam, que estavam presos, né? E então aqui no caso, né, Jesus Cristo, ele foi sendo levado para eles, né? Então ele estava num estado de pré-choque aí já, né? Ele não tinha comido, não tinha dormido. Imagina, ele ficou orando de madrugada. Lembra que eu falei da Santa Ceia? Foi Jesus que instituiu a Santa Ceia e ele partiu o pão, né, antes disto, deu para os seus discípulos e ele também ele pegou o vinho e deu para cada um e todos os discípulos comeram, né, junto com as ervas amargas, né, e aí eles fizeram a Santa Ceia, né, e então Jesus Cristo, depois disso, ele não comeu mais nada. Ele estava com sede, com fome, com sono e estava todo machucado, todo cheio de feridas, de chagas, né? Então ele estava no estado de pré-choque, creio eu, né? A condição de Jesus estava muito crítica no momento que ele estava levando a cruz. Então, quando Jesus ele tinha que caminhar cerca de 500 metros, parece que era, né? Então, Jesus Cristo estava nesse estado, tá, meus amados? E ainda Jesus Cristo, ele ficou mais triste ainda, porque ele tinha que carregar o pecado de todos nós. É uma das coisas que angustiou Jesus, mas depois ele teve, né, a revelação depois da ressurreição. Tá bem, meus amados? E a cruz, então, os soldados romanos escolheram o Simão Cireneu. Cireneu significa que ele era da cidade de Cirene, com C de cebola, tá? Então ele foi ajudando Jesus Cristo a levar a cruz até o Gólgota. Quando chegou lá, eles pegaram Jesus Cristo, né? Tinha outros 2 ladrões ali. Então Jesus Cristo, eles pegaram uma das mãos de Jesus. Pelo que falam os médicos, eles acham que se eles colocassem os pregos, os furos aqui a mão não aguenta, então o corpo seria dilacerado, cairiam da cruz, vamos dizer assim, a mão não aguentaria. Então eles acham que eles colocavam os pregos por aqui, tá?
os pregos no rádio aqui, que essa parte do nosso braço chama rádio, né? Então, nos nervos no rádio aqui, nas duas fileiras dos ossos do corpo, aqui tem, né? Aqui, ó. E o osso do rádio, chama osso do rádio, né? E tem um nervo mediano. Então, aqui, imagina a dor que Jesus não sentiu, porque tem um nervo mediano, um nervo. Vocês sabem, quando a gente tem dor no nervo é difícil. Então, foi por aqui para poder, como fala, as mãos dele conseguir ficar lá na cruz o tempo que ele tinha que ficar. E quando foram pegar o outro braço de Jesus Cristo, como ele não era do tamanho de Barrabás, eles esticaram o braço de Jesus Cristo, que quebrou-se o braço dele. Entendeu? Imagina, outra dor. E aí depois eles pegaram na cruz, tinha um lugar onde eles apoiavam o pé para eles não se mexerem. E aí esticavam. Assim, nisso os pulmões, né? Os médicos explicam que os pulmões ficavam numa posição muito difícil para que eles respirassem corretamente. Eles iam perdendo o oxigênio. Então, eles tentavam se mexer e os pés presos atrapalhavam, né? Então, eles ficavam com as costas bem assim. Eles iam matando ele aos poucos ali na cruz, né? Então, isso teve uma coisa, sabe? Os pregos dos pés no espaço metatarsal aqui, entendeu? Um em cima do outro. E aí, o que vai levando os crucificados a morrerem mais rápido são essas coisas, né? Porque é terrível, é uma morte que a pessoa vai morrendo aos poucos e sentindo dor. Imagina a dor que ele não estava sentindo na cabeça. Jesus já estava ficando os olhos também, né? E aí, então, ele teve o que acontece com os crucificados? Eles têm choque hipovolêmico, eles podem ter choque hipovolêmico, ou seja, perda de sangue, ele já tem isso, vai perdendo sangue, e asfixia por exaustão, ou seja, respiração irregular, né? Eles não conseguem respirar, o ar entra e não consegue sair, entendeu? Então, imagina o sofrimento do nosso amado. Então, a gente sabe que das 3 horas às 6 horas, o flagelo de Jesus Cristo foi extremamente severo, tá? E Jesus Cristo morreu antes dos 2 ladrões. Um dos ladrões que estava do lado esquerdo falou para ele assim: se você é Deus, desce dessa cruz e nos tira daqui. O outro ladrão do lado direito disse: então ele falou isso, nós ainda pecamos, matamos, mas este não fez nada. E então Jesus conseguiu olhar para ele com muita dificuldade. Não, aliás, ele disse para Jesus: lembra-te de mim. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para mexer a cabeça, tudo era difícil. Então Jesus teve uma hora que ele fez um esforço para dizer assim para as pessoas e para conseguir dar um respiro, porque ele estava pálido por causa da asfixia, né? Estava morrendo sem ar. E aí eu não sei como ele fez aquilo, ninguém sabe, é o poder de Deus, eu creio, né? E aí ele disse, né? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus olhou para baixo, também conseguiu olhar para baixo, ele viu a mãe dele toda salpicada de sangue. João, e ele disse para João: João, esta é sua mãe, mãe, este é seu filho. Ele viu ali as mulheres, Maria Madalena, quem estava ali, sabe? E aí depois ele voltou na posição, né? Ninguém consegue explicar isso, como que ele fez isso. E aí ele disse assim: Eli, lama sabachthani. Eles dizem que essa língua é aramaica. Então, os romanos, quem estava ali, não entendeu nada. E aí eles falavam assim: ele está chamando por Elias. Mas ele não estava chamando por Elias. Ele estava dizendo: Deus, Deus, por que me desamparaste?
E ele disse também, tetelestai, está consumado. Porque imagina você ver o seu filho ali sendo crucificado daquela maneira, o seu filho. Então Deus teve que ficar quieto ali naquela hora, entendeu? Então mas Jesus disse assim, estou com sede, e aí eles colocaram um chumaço com vinagre na boca dele, ele não quis, e aí depois ele disse, né? Eu não lembro se existe mais alguma coisa que ele disse, eu não estou lembrando, né? Mas são as palavras que eu lembro que ele disse, né? E ele disse assim, eu não sei se ele olhou para cima, e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí quando aconteceu isso, eu não sei o que Deus usou, tá, meus amados, na natureza, porque Deus é o dono do universo, mas tudo se escureceu, já estava escuro, já estava ficando tudo escuro, e aí deu trovões, o véu rasgou-se, o véu lá do templo onde os sacerdotes faziam sacrifício às 3 horas da tarde, rasgou de cima a baixo, não foi de baixo acima, foi de cima a baixo, e teve terremoto, entendeu? E um soldado romano que estava ali, o centurião, que cuida de 100, ele disse, olhou para cima e disse, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Acredita-se que esse soldado tenha se convertido a Jesus Cristo, né? E então, meus amados, aconteceu todas essas coisas com Jesus antes da ressurreição dele, né? Então, Jesus passou por tudo isso por amor de nós, como diz em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, olha a maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, meus amados, eu acho que é uma coisa assim. Depois, e tem uma coisa que as pessoas, na Idade Média, nós tínhamos um padre que chamava Lutero, Martinho Lutero. Ele ficava indignado que os padres daquela época não deixavam as pessoas ler a Bíblia. Ele protestou contra isso, entendeu? Então por isso que eu falo que ele era protestante. Mas ele acreditava na transubstanciação da ceia de Cristo, ou seja, que o pão se tornava realmente o corpo de Cristo e que o cálice era realmente o sangue de Cristo quando era feita a Santa Ceia, porque Jesus disse, fazer isso em memória de mim, falou para os discípulos na hora da Santa Ceia, né? Mas aí veio João Calvino, bem depois de Lutero, que era outro protestante, e ele falou assim, não, o pão, eu acredito na consubstanciação, ou seja, o pão é apenas um símbolo do corpo de Cristo, e o vinho é o símbolo do sangue dele, porque ele disse, fazer isso em memória de mim. Não que o pão ia se transformar no corpo dele, não tinha sentido, né? Então os teólogos, historiadores, padres concordam com isso também hoje, né? Mas naquela época, na Idade Média, eles ficaram meio confusos, né? Então, meus amados, Jesus Cristo morreu dessa forma triste, mas ao terceiro dia, Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus, pelo Senhor Jeová, né, em português, Yahvé em hebraico. Jesus Cristo foi ressuscitado, ele pisou na cabeça de Satanás, né, e ele pegou as chaves da morte e do inferno. Ele disse para Satanás, me dá, me dá. E ele foi até o inferno e até as partes, eu não sei como que chamava aquelas partes espirituais, e ele apregou os espíritos aprisionados, levou consigo o cativeiro, e ele permaneceu 40 dias aqui na terra, dando instruções aos discípulos, né? Porque os discípulos ficavam assim, será que é, será que não é? Mas Jesus chegou até a comer pão com eles, comer peixe, favo de mel na beira da praia, para eles verem que era Jesus mesmo que estava em corpo glorificado. Ele foi ressuscitado em corpo glorificado, imortal, sem chaga nenhuma, sem doença nenhuma, e ele foi ressuscitado de uma forma gloriosa. Ele ficou completamente maravilhoso.
Tá bem, meus amados? Então, era isso que eu queria passar para vocês, para que vocês tenham ciência do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Para que vocês sempre se recordem desse sofrimento que for por você, tá bem, meus amados? Para que você tenha a vida eterna em Cristo Jesus, para que você conheça Deus, tá bem, meus amados? E eu desejo a todos vocês Shalom Adonai. Que Deus esteja abençoando. E como Jesus dizia, a paz esteja convosco. Amém? A paz do Senhor esteja convosco, que é quase a mesma coisa. Glórias a Deus. Obrigada.